Falando sobre ainda sobre patentes, nós temos as etapas de processamento de patentes, né? Patente tem um processo uma etapa de processamento, né? Que vai ser apresentado agora, que é importante, né? Então, primeiramente, é bom comentar sobre esse gráfico, né? Esse diagrama, justamente por isso, né? Porque nós fazemos a apresentação do pedido de patente, passamos todo esse processo, né, para exatamente evitar, vamos falar assim, grandes demandas de tempo. E muitas vezes a patente, ela tem um problema da escrita. Então, cada etapa que volta, né, e quando o examinador pede mais esclarecimento, é um tempo a mais, é uma taxa a mais que acaba interferindo no processo de pedido de patente. Então, aqui no Brasil ainda carece de muitos examinadores, né, então justamente isso faz com que a gente perca bastante tempo, né? E a concessão, né? Pedido de patente é uma coisa, concessão é outra, né? É lógico que para você fazer um pedido de patente, um depósito, né? Antes disso, você tem que fazer uma pesquisa preliminar, um exame preliminar, né? Não direto no INPI. Você tem que fazer através de algum escritório dentro da universidade, através de agência de inovação, ou algum órgão que responda por isso. Então, esse é o fluxograma, né, de etapa de pedido de patente, que é um processo mais burocrático interno, que eu só vou dar a título ilustrativo. Então, antes de pedido, é bom que essa aqui é uma etapa onde já tem um pedido de patente, né, já elaborado, né? Então, toda essa parte de antes da apresentação do pedido, a pessoa já tem que ter uma familiaridade com o documento de patente. Basta fazer um download de qualquer patente e olhar como é que é a estrutura dela, né? E também ver a estrutura da patente, né? Que é muito importante. Qual é olhar a classificação internacional de patentes. Isso serve para outros tipos de propriedade intelectual, marca, desenho, modelo de utilidade também serve. Você tem que fazer exame de anterioridade. Então, antes de fazer qualquer apresentação, essa busca prévia é importante, ou por um profissional, ou por conta própria, se tiver conhecimento de como fazer essas buscas. Então, mediante essa busca, o pessoal já vai com o relatório descritivo, né, documento formal. Então, isso aqui é um exame preliminar que vai passar por todo o processo de exame. Então, o patente não passa por um processo bastante prolongado, não é uma coisa simples, né? Então, você tem que designar um examinador da área, né? Então, é justamente isso que consome bastante tempo. Então, existe um exame formal, né? Conforme dentro do ato normativo do INPI, isso aí não é muito diferente nos Estados Unidos, no Canadá, e assim por diante. No Japão, na China, a mesma coisa, né? Então, a patente passa por todo esse processo, exame formal. Se for atendido, vai ser feito o depósito, pode ser pedido uma publicação antecipada para fins comerciais, e assim por diante, né? Existe uma série de condições para serem seguidas para concessão de patente, né? Exigência de correções, terminologias, né? Falta uma figura que ficou sem algum tipo de comentários, né? Então, toda a figura que a gente coloca, a gente tem que fazer os comentários devidos, tal como em artigos científicos ou relatórios. Publicação do pedido. Pedido de publicação pode ser mantido de 18 meses, quanto à data de depósito, né? Isso aí depende do critério, né? Das empresas, né? Qual a estratégia que a empresa está adotando. Então, algumas prerrogativas, alguns dispositivos que a Lei 9279/93 mantém é a questão de interesse de defesa nacional que tem que manter em sigilo, né? Esse é o, esse é a forma. Depósito pode ser feito originalmente no Brasil, então isso aqui no caso de defesa nacional, né? Então isso aí passa para o Congresso e fica um pouco exposto, né? Então, exame passa por todo esse processo, né? Então, qualquer tipo de não atendimento, os quesitos da ato normativo do INPI acaba voltando e acaba levando tempo, né? Então, quanto mais a pessoa responde rapidamente, né, a questão das questionamentos
examinadores, o processo fica mais ágil. Então, existem etapas de processamento, né? É questão de relatório de busca, vai falar, esse relatório vai falar se aquela patente tem viabilidade ou não, né? Que nem sempre o técnico assunto tem esse tipo de conhecimento. Então, fica a critério, né? Então, essa conversa entre quem deposita a patente e o agente de propriedade industrial é muito importante para agilizar no processo, né? Então, essa questão de todos os processos que são utilizados, né, para a concessão de patente, caso não atenda, né, esses tipos de reivindicações, é arquivado o pedido de patente, né? Então, todo esse processo, né, passa pelo examinador, e muitas vezes o argumento o depositante pode ser contestado e a pessoa tem que reescrever novamente e fica nesse círculo vicioso, né? Então, muitas vezes acaba não atendendo. Então, isso aqui são mais normas técnicas, né? São anotações técnicas, né? Dentro do INPI, tá? Então, tem uma série de processamentos de patentes que são, né, estou mostrando para vocês, né, como que ocorre internamente dentro do INPI, bem como em outros escritórios de outros países, né, processo mesmo, né? Então, até o deferimento, né, nós temos um prazo bastante longo aqui no Brasil, infelizmente, né? Então, o Brasil tem problema de proteção de propriedade intelectual, porque nós temos uma morosidade no seu processo de exames. Então, o Brasil tem essas características, esses detalhes são apresentados em slides, eu estou falando muito rapidamente, que são muitas informações ao mesmo tempo, né? Então, nós temos várias pendências, né, aqui no Brasil, né? O Brasil tem, deixa eu ver, em termos de rejeição, no Brasil até que não tem tanto, em alguns países tem muitas rejeições de patente, né? Alguns são abandonados, outros são pleiteados, né? Deixa eu ver, na Austrália uma boa parte são pleiteadas, né? Rejeitadas também tem um grande número e assim por diante. Cada país tem uma característica diferente. Então, que backlog são as patentes que estão presas, né, dentro do INPI, né, demora para ser examinado, né, ou seja, até sair a tal famosa carta patente demora um pouco. Então, basicamente é isso, né? Então, nós estamos falando sobre etapa de processamento de patentes, que é um processo que demora mais aqui no Brasil, porque a gente não tem muita habilidade de escrever patentes, né? Patente, você tem que ter uma habilidade de escrever. Além de ser inventor, a gente tem que saber escrever, senão acaba perdendo tempo.